Primeiro dia da quarta semana, quarta-feira, primeiro torneio de 159 mil garantido. Fiquei em sexto lugar no último torneio, acabei não filmando porque, bom, minha esposa estava lá, tinha amigos lá e eu não queria ficar fazendo filmagem enquanto podia estar comemorando com eles. Fiquei em sexto lugar, perdi um flip, depois perdi um rei dama contra o rei 10, mas tudo tranquilo. $6.854, já praticamente alcancei o objetivo que eu queria para fazer a reta do WSOP que eu pretendia fazer, mas ainda faltam 20 dias para começar a reta, então muita coisa pode acontecer aí pra frente. Quem sabe eu posso até criar uma outra reta e jogar uns torneios mais caros do que eu imaginava que eu ia jogar, né? Hoje $150, 9 mil garantido de novo. Hoje eu não consegui ficar jogando nem uma hora e pouco, nem uma hora e meia. E ainda dei 2 tiros, cara. Eu tô impressionado e eu tô até achando engraçada a comparação da última vez que eu dei 2 tiros e voltei pra casa puto. Eu devo ter pego, velho, Rise Rei umas 15 vezes. E eu não tô exagerando. Entre 10 e 15 vezes com certeza. Peguei Vala 2 vezes, perdi as 2, peguei Rei e perdi pro um Ice 3, sei lá, alguma coisa assim que o cara limpou e deu lead no board de Ice High. Peguei uma porrada de Ice Rei. Aí perdi 90% das minhas fichas num 7 over 7, que eu faço. Eu trinco 5-5, o cara trinco 6-6. E caio agora de novo com Ice Rei com 10 blinds com um cara que me dá coco dama vala off e acerta a dama. Tem como ficar bolado? Acho que não tem como ficar bolado. Amanhã eu volto e jogo essa bagaça de novo aqui. Pelo menos tô. Eu não sei se é porque eu já ganhei uma grana esse fim de semana. E antes eu não tinha ganhado, porque hoje eu não tô puto nem um pouco, velho. Fazer o quê? O baralho que não quis, né? Vamos pra próxima. Aqui estou mais um dia com a voz de robô. Fiquei gripado de ontem pra hoje, não sei porquê. Talvez tenha sido ar-condicionado lá de casa ou daqui, não sei. Mas enfim, 159 mil garantido. Mais um dia. E por mais que ontem tenha dado tudo errado, por mais que as cartas tenham vindo bem, vindo certas, eu sabia que ia acontecer alguma coisa diferente. Não deu certo aqui, mas deu certo em casa. Acabei descobrindo que eu não vou precisar pagar uma taxa de quase $500 agora essa semana. Então é como se fosse um prêmio de consolação por ontem, né? Mas vamos lá, que hoje é outro dia e quero ver se eu pego uns 3K hoje. Acabei caindo rapidinho hoje também. Ai, torneio de 150, mas que a estrutura seja boa. O pessoal overplay muita mão e acaba fazendo um spot de 50 blinds muito fácil. Enfim, tô criando desculpa não. Joguei muito mal mais e vala contra um cara segurando 10 e 9, que ele trinca 9. Muito mal mesmo. Acho que é por causa um pouco do cansaço dessa gripe maluca que me pegou. Amanhã eu não faço nada. Sábado eu volto pra jogar. Nesse novo segmento do canal, eu quero conversar com vocês sobre as coisas que eu considero importantes para você se tornar um profissional de poker. Eu não vou falar sobre técnicas, eu não vou falar sobre formas de jogar flop turn river, eu vou focar principalmente no lado psicológico do jogo, que eu considero muito importante para a gente conseguir combater e passar as adversidades que a gente passa como um jogador de poker. E nesse primeiro momento eu quero conversar com vocês sobre a palavra sucesso e o que está por trás dessa palavra sucesso. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou especialista em nada, isso é minha opinião e é como eu interpreto as coisas e é como eu gosto de ver as coisas. E tudo que eu vou falar hoje tem como base um livro que eu estou lendo, que é esse livro aqui, chamado Outliers, que
que é um livro do escritor Malcolm Gladwell, que é um livro muito bom que fala principalmente sobre isso. Cada capítulo dele fala de uma coisa diferente, uma coisa interessante, mas a base toda é falando sobre o que a gente não vê que existe por trás do sucesso. O que isso quer dizer? A maioria das vezes a gente acredita que uma pessoa que é bem-sucedida, ela é uma pessoa talentosa e por ser talentosa, ela conseguiu o sucesso. A gente vê o talento como o principal motivo para uma pessoa alcançar o sucesso. Lógico que existe a parte do esforço, tudo bem, né? Que acho que todo mundo concorda que uma pessoa talentosa que não se esforça não consegue. Mas uma coisa que passa despercebido quando a gente pensa isso são as oportunidades que existem na vida de cada pessoa. O que eu quero dizer? Que basicamente as pessoas que hoje a gente considera ídolos, as pessoas hoje que a gente vê como referência, são pessoas que tiveram oportunidades diferentes durante a vida delas, que provavelmente a gente não vai ter. Como cada vida é diferente, oportunidades virão, a gente pode até conseguir alcançar o mesmo objetivo, como eu vou falar mais pra frente, mas não vai ser o mesmo caminho. Então, quando a gente escuta aquela história de sucesso de um cara que saiu do nada, e por ele ser talentoso e ele se esforçou, hoje ele é milionário, hoje ele é um ídolo, hoje ele é um exemplo, sempre tem alguma coisa por trás que a gente acaba não vendo. E acaba não ficando muito explícito naquela historinha que ele coloca, né? Sair da favela, sair de uma situação ruim, hoje estou numa situação ótima porque eu fiz tudo sozinho. Isso normalmente não existe. E por que isso é importante? Porque é importante saber o que é a realidade por trás do sucesso das pessoas. Porque a gente tem uma tendência muito grande a se comparar. A gente vê uma pessoa que está onde a gente gostaria de estar e a gente compara o nosso crescimento com o dessa pessoa. A nossa história de vida com a história dessa pessoa. E quando a gente se liga que essa pessoa chegou a esse patamar porque ela teve oportunidades nos momentos certos, ela estava no lugar certo na hora certa, a gente vê que o nosso caminho, o caminho que a gente deve seguir é um caminho mais com perfil para a nossa vida, é um caminho que é especial para cada pessoa. Então a gente não fica com esse lado, com o nosso psicológico abalado quando a gente não vê acontecer com a gente o que acontece com os outros. E nesse livro ele dá como exemplo, eu vou usar 2 exemplos aqui, um do poker e um fora do poker. O primeiro do livro ele fala sobre Bill Gates. Todo mundo sabe que o Bill Gates é um cara que ele é muito inteligente. Ele é um cara que conseguiu desenvolver tudo que a gente considera hoje como importante nos computadores, né, desenvolvimento de computadores. Mas poucas pessoas sabem que lá em 1970, 1960 e pouco, ele estudava numa escola que deu para ele todas as ferramentas para quando houve o boom, ele já ter tido todo o estudo, um background de uma experiência que era muito difícil de ter naquela época. Então hoje quando falar, o Bill Gates foi um cara que inventou aí fez o boom dos computadores acontecer. Ele fez isso porque ele teve uma oportunidade antes desse boom acontecer de se preparar para o boom que ele nem sabia que existia. Então no momento certo, na hora certa, ele agarrou a oportunidade. Por quê? Porque aconteceu na vida dele antes. E isso, levando para o poker, é um exemplo de uma reportagem que eu li hoje sobre o Fedor Holz, que é esse garoto alemão, que tem hoje acho que 24 anos. Ele praticamente já se aposentou do poker. E a gente fica pensando, como que um cara de 20 e poucos anos que de repente já tá nos high stakes, ele chegou assim do nada, o que aconteceu? Por que isso não aconteceu comigo, aconteceu com ele? Bom, uma das coisas que ele mais fala é que durante o processo de aprendizado dele, ele teve a sorte de ter acesso aos melhores jogadores de pôquer alemães da atualidade. Sabe quando você manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo seu de uma jogada que você fez? Ele mandava pro Ryan Kemp, ele mandava pro Stephen Sotomayor, ele mandava para esse pessoal que hoje a gente vê nos high rollers. Então, eu não sei, agora eu vou falar, não sei se é verdade, mas vamos dizer que ele foi um cara que esses caras viram como um bom investimento e falaram, não, pode jogar esse torneio mais caro que hoje eu e você a gente almeja jogar e ainda não chegou. Então, não tem como a gente comparar a nossa história com a história do Fedor Holz, por exemplo. E falando sobre isso de estudo, né, é uma coisa interessante que é até um outro, não é considerado um exemplo, mas uma história, que
normalmente quando a gente, como você já deve ter escutado isso, que normalmente quando a gente se envolve com pessoas que têm os mesmos objetivos que a gente e leva a sério como a gente leva, a tendência é só a gente crescer, né? O que eu quero dizer com isso? É como se você fosse, não sei, bom em matemática e por você ser bom em matemática, você ser selecionado para uma turma de matemática avançada. E pelo fato de você estar na turma de matemática avançada, o professor vai ser melhor do que o da de matemática comum e você vai continuar crescendo porque aquele aprendizado é mais fácil. Existe quando você está envolvido com pessoas que têm um conhecimento forte, você tem a tendência a aprender mais pelo fato do nível ser mais alto, né? E a história que eu queria contar era uma história que aconteceu ano passado de uma jornalista chamada Maria Kunikova. Ela foi contratada, ou ela quis escrever a biografia do Erik Seidel, que é um dos jogadores com maiores premiações do mundo, acho que ele está em segundo, se eu não me engano. E ela não sabia jogar pôquer. Ela ficou 6 meses viajando com o cara, aprendendo a jogar pôquer com ele. Quando ela acabou o processo da biografia, ela foi jogar o PCA e ganhou. Então, como você vai se comparar com a pessoa que teve a oportunidade de ter um coach dos melhores jogadores de pôquer do mundo com você, que está provavelmente comigo, que a gente está assistindo vídeos gravados, que a gente não tem um coach direto, que a gente pode até pagar por um coach direto, mas a gente está pagando por um serviço, ou seja, a gente não está aprendendo de bom grado. Isso também faz uma grande diferença. Então é muito importante a gente sempre saber sobre o background da pessoa que a gente considera, exemplo, estrutura familiar, acesso a conhecimento, responsabilidade. Isso é muito importante também. Se a pessoa tem dependentes ou não, ou todas as decisões que ele toma são diretamente relacionadas à vida dele, não à vida dos outros. E uma coisa também interessante que eu quero deixar bem explícito é que, será que se todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, elas chegariam no mesmo patamar? Isso não é verdade. Por isso que o talento sempre vai ser alguma coisa importante, da mesma forma que a força de vontade. E existe uma coisa bastante interessante também no livro que é explicada, que é a inteligência prática e a inteligência analítica. O que é isso? Sabe aquela pessoa que você acha que é inteligente pra caramba na escola, mas depois, quando na fase adulta, você vê que ela não chegou em lugar nenhum porque ela nunca soube transmitir direito o conhecimento, ou ela nunca soube se posicionar de uma forma que fizesse com que ela chegasse onde ela quisesse chegar? Esse tipo de pessoa, ela tem uma inteligência analítica muito boa, ela é uma pessoa muito inteligente, mas ela não consegue aplicar no dia a dia, ela não tem essa inteligência prática. Então, normalmente as pessoas que a gente olha hoje e vê como exemplo, né, uma pessoa que são dadas como os ídolos, elas têm um pouco dos dois. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa muito esforçada, ela soube utilizar o talento dela e, além disso, ela sabe aplicar isso no dia a dia para abraçar as oportunidades que ela precisou abraçar. E, como eu disse, não é possível todas as pessoas chegarem no mesmo patamar caso elas tivessem as mesmas oportunidades, mas isso não quer dizer que quando você não tem oportunidades, essas oportunidades gigantescas, você não vai chegar no patamar de um cara que você considera o topo, né, da onde você quer ir. Só que vai ser mais complicado. E uma coisa importante é você entender que existem oportunidades para qualquer tipo de pessoa. Às vezes é gente que não dá valor à oportunidade que já passou. Eu já tive oportunidades que hoje eu acredito terem sido deixadas para trás, como quando eu joguei pro Forbet eu desisti, ou quando eu fui um do grupo, participei do grupo criador do Step Team e eu saí por causa de trabalho, eu desisti, hoje é um time gigantesco. Mas em compensação, depois de ler sobre isso e para pensar, eu reparei em quantas oportunidades que eu abracei. Hoje eu estou muito mais próximo de ganhar o main event do WSOP do que antes, porque hoje eu estou aqui em Las Vegas. Eu tenho tentado estudar sempre, eu tenho tentado melhorar sempre, eu tenho tentado abraçar as oportunidades que a vida me dá. E isso é muito importante. Você pensar dessa forma, você dar valor às oportunidades que você já abraçou, fazem com que você se sinta melhor e capaz de chegar onde você quer chegar. Então é pensando dessa forma que eu finalizo aqui o primeiro episódio desse segmento. Espero que vocês tenham gostado e boa sorte. Check it.
galera, tudo bem? Mais um dia aqui, 340, 25 mil garantido dessa vez, torneio regular. Hoje eu fiquei pensando como que às vezes esses vídeos são repetitivos. Querendo ou não, é muito repetitiva a minha vida, né? Eu acordo de manhã, tomo café, vou na academia e venho jogar. A maioria das vezes eu perco, não ganho. A maioria das vezes não tem mãos interessantes. É só um coin flip que eu perdi, uma mão que eu joguei mal. Mas enfim, eu acho que essa é a realidade para todo mundo que joga. Eu não vou ficar pulando de paraquedas toda semana só porque eu moro aqui em Las Vegas. Eu não vou ficar indo pra boate. E se eu for, eu não vou ficar filmando. E eu acho que isso rebate muito a realidade que ninguém pensa que a vida de jogador de poker é aquela vida maluca, né? De bebedeira, sair todo dia, enquanto na verdade não é. Bom, vamos se registrar e vamos jogar o último torneio da semana. Pra ver se eu consigo ficar up essa semana, porque essa semana até agora é só ferro. E eu acho que uma das coisas que a gente mais vê em jogador de poker que a gente segue na internet é como a vida deles é sensacional. É um dia em Costa Rica, é um dia no Canadá, um dia na Europa, jogando os torneios mais caros. Enquanto na realidade eu acho que nem eu já disse antes, 99% dos jogadores de poker é isso, acordar de manhã, ir no cassino local, jogar o torneio que tem que jogar, voltar pra casa, acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa. Não é tão glamouroso quanto parece ser, né? Eu ainda não sou amigo de nenhum jogador de futebol rico e eu ainda não vou na área VIP de nenhuma boate porque eu sou amigo de DJ. Eu não participo de nenhum campeonato gigantesco, mas quem sabe um dia, né? Aliás, o quem sabe o dia fica um pouco esquisito porque parece que eu almejo isso, né? Enquanto não é. Acho que todo mundo que tenta demonstrar muito mais do que realmente tem ou como a vida realmente é, está querendo aparecer. Só quero dinheiro na minha conta, eu não quero esse tipo de sucesso, não. O máximo que eu quero é servir como exemplo para alguém para ver que isso daqui é possível. Não é fácil, não é glamouroso, mas é possível, né? GG, senhoras e senhores. Caí com tipo, sei lá, 50 left. A mão absurdamente tosca. Eu vou dividir aqui com vocês rapidinho. Bom, o jogador que eu jogo contra, ele é um regular daqui. É um cara que joga bem. Aliás, eu acreditava que ele jogava bem, mas esse call, enfim. Eu tenho perto de 60 mil fichas no blind 800, tenho tipo 52 mil fichas, ele tem um pouco menos. E ele tem aberto muito grandes sizes, ele faz 2.000 dessa vez. De MP eu dou call quase 3 off do Big Blind. O flop vem 2, 4 e rei, Rainbow. Eu dou mesa e ele beta 4.000. Ou seja, ele beta o pote, um pouquinho menos do pote. Eu penso um pouco e decido dar o call, porque se vem o 5 eu acho que eu consigo tirar muita ficha dele. E ele tem sempre se betado 100% das mãos, então eu acredito que às vezes ele vai parar no turn. E eu dou esse call e no turn vem um 3, eu faço um par de 3. Eu dou mesa de novo e ele resolve betar, ele beta 6.000. E eu paro e penso que se eu quiser começar a contar uma história, eu tenho que começar a contar agora, né? O 5 e o 6 está no meu range, mais no meu range do que no dele. É lógico que eu posso ter algumas trincas, da mesma forma que ele pode ter, mas eu posso ter algumas trincas que eu vou dar check raise. E eu decidi betar, da check raise, e se ele tancasse, eu ia chovar N river. E é isso que acontece, eu faço 15.000 e ele dá call. O turn vem um valete que não completa nada, eu dou all-in. Ele tanca, ele tá vendo o jogo de hockey na TV. Ele tem 25 mil pra trás. Ele tanca e dá call. E eu penso, pô, me fudi, né? Tipo, o cara não largou o rei. Ele vira 9-9. 9-9, você tem noção? Aí fica falando lá as coisas, tipo, aquele call que... É um call puto, é um call que ele quer, vou ver televisão, tá ligado?
Porque, tipo, deu pra ver no comportamento físico dele que o que ele tava fazendo naquele call era um call de quem tava chateado de ter perdido a mão, não um call que falou, ele vai fazer isso com alguns draws e eu vou dar esse call. Não tem muito sentido. Mas enfim, acabei caindo. Semana de ferro, foram 4 entradas, 350, uma de 450, mas isso já estava esperado. Vamos para a próxima semana, segunda-feira a gente está aí de novo.